A história começou revelando uma lua negra se destacando contra um céu carmesim em uma paisagem desértica. Monstros já estavam inundando a área e estavam prontos para devorar qualquer um. Um homem segurando firmemente sua mochila de viagem com uma mão e empunhando uma faca com ambas as mãos soltou um grito em resposta. Sob o céu carmesim, o homem se viu preso pelo monstro ameaçador, lutando desesperadamente para se defender, enquanto uma de suas mãos estava presa dentro da boca aberta da criatura. Em uma perspectiva mais próxima, o monstro soltou um grito de dor enquanto o braço do homem mergulhava pela metade em sua boca, causando-lhe grande angústia. O homem cerrava os dentes, seus braços tremiam enquanto a saliva do monstro escorria de sua boca. Após alguns momentos, o monstro sucumbiu e desabou, seu corpo comprido com múltiplos membros se estatelou no chão, levantando poeira pela área. O homem se apoiou em posição sentada com uma mão, enquanto a outra ainda segurava a faca que estava dentro da boca do monstro derrotado. O homem recuperou o fôlego e enxugou o rosto com uma mão que ainda segurava a faca, seu olhar fixo no corpo sem vida do monstro vencido. O homem, de aparência áspera, com olheiras sob os olhos e uma barba por fazer, começou a murchar. Finalmente posso usar meu poder para derrotar um monstro, murmurou ele. No entanto, ele foi abruptamente interrompido quando alguém chamou: Ei, desperto! A extensão diante dele se assemelhava a uma terra desolada, onde criaturas monstruosas vagavam por toda a parte. Em meio a esse caos, grupos de humanos se uniam para combater monstros variados e formidáveis. O homem que havia chamado não desperto virou-se e o encarou de um penhasco composto por uma pilha macabra de corpos de monstros mortos. Do seu ponto de vista no penhasco, o homem gritou para o outro, questionando o que ele estava fazendo. Ele o admoestou, lembrando de seu papel como transportador, enfatizando que ele deveria estar focado em coletar os corpos dos monstros. Outro indivíduo exigiu saber se o homem não podia ver os inúmeros corpos de monstros ao redor. O homem no penhasco então perguntou se o homem achava que foi contratado apenas para se divertir, claramente frustrado com suas ações. Sentindo o peso da repreensão, o homem chamado ofereceu um pedido de desculpas sincero. O homem oposto fez uma cara zangada, depois se afastou e disse baixinho: esses trabalhadores inúteis. Sentindo-se infeliz com o que aconteceu, o homem observou a cena caótica de monstros e pessoas envolvidas na batalha, usando uma expressão de profundo desespero ao contemplar seu lugar neste mundo implacável. Sentindo-se realmente chateado com o que viu, ele só pôde dizer uma palavra forte em resposta. Seu mundo passará por uma transformação profunda quando eles descobriram o abismo, uma dimensão alternativa onde criaturas antes consideradas existir apenas nos reinos da fantasia eram encontradas como reais. Após a revelação do abismo, os indivíduos despertaram poderes transcendentais que os capacitaram a derrotar monstros e embarcam em explorações audaciosas desta dimensão enigmática. Como resultado, o método convencional de avaliar os indivíduos afastou-se da avaliação de sua personalidade ou esforço, e, em vez disso, tornou-se predominantemente dependente de sua classificação de despertar. Uma alta classificação de despertar garantia uma vida próspera e segura para qualquer pessoa nessa nova realidade. Uma mão estendida apareceu, alcançando uma pedra roxa radiante, mas uma vida confortável permanecia fora do alcance para o personagem principal. Ele era um carregador encarregado de transportar as cargas dos indivíduos despertos, mas ele próprio permanecia não desperto. Aos 35 anos, ele nunca havia sequer aberto uma janela de status. Enquanto esse homem permanecesse não desperto, ele seria excluído para sempre do tipo de vida que os despertos desfrutavam. Após completar diligentemente sua tarefa, ele ergueu a voz para informar aos despertos que havia reunido todo o saque do monstro chamado Cid. Quando ele se virou para ver o que os outros estavam fazendo, ficou chocado com uma visão inesperada e surpreendente. Na vastidão de uma paisagem desértica, inúmeros corpos humanos sem vida, derrotados em sua batalha contra os monstros, estavam espalhados. Até mesmo o homem que o havia repreendido antes jazia sem vida entre os caídos, sucumbindo à ameaça implacável dos monstros. Ele foi tomado pelo choque e pânico ao perceber que todos haviam perecido em uma batalha feroz. Enquanto absorvia a cena sombria desenrolando-se diante dele, uma voz sinistra sussurrou que ele era o único sobrevivente. Ao se virar, deparou-se com uma figura verdadeiramente horrível. Após uma inspeção mais próxima, os olhos aparentemente fechados revelavam íris vermelho sangue sem pupilas visíveis em seus centros. Essa formidável criatura conhecida como Asmodeus foi categorizada como um monstro de classificação SSS, significando seu excepcional nível de poder e ameaça.
Subjugado pelo terror e espanto diante de Asmodeus, o homem soltou um grito ensurdecedor. Instintivamente, ele agarrou sua faca, pronto para se defender a qualquer momento. Vários membros numerosos de Asmodeus se estenderam em sua direção, intensificando ainda mais a ameaça iminente. Em uma súbita rajada de poder, seu braço foi brutalmente separado de seu corpo e sua faca foi lançada ao ar. O choque do incidente o deixou completamente atordoado, e quando a dor excruciante finalmente se registrou, ele soltou um grito agonizante, caindo no chão em angústia. Ele agarrou seu braço sangrento e decepado, sobrecarregado pelo sofrimento. Com olhos avermelhados e lacrimejantes e dentes cerrados, ele fez um esforço determinado para se concentrar na cena diante dele, tentando compreender completamente o que acabará de ocorrer. Seus olhos se arregalaram em puro choque quando percebeu que Asmodeus agora se erguia sobre ele. 2 dedos de braços separados estavam apontados diretamente para ele, e uma estranha energia luminosa emanava desses dedos em direção à sua testa. A ponta fina e semelhante a uma agulha da luz alcançou a sua testa e à medida que entrou em contato, uma gota de sangue começou a escorrer por seu rosto, intensificando a sensação de temor e urgência. Ele sentiu a estranha luz em sua testa e a gota de substância espessa, parecida com sangue, provocou um pensamento: será que é assim que ele encontra seu fim? Ele fitou intensamente os olhos vermelhos sinistros de Asmodeus, trancados em um confronto sombrio e incerto. A substância semelhante a sangue continuou a descer pelo seu rosto, e ele se preparou para o que poderia acontecer a seguir. Encontrou-se recordando uma série de eventos infelizes em sua vida, a trágica morte de seus pais em um acidente de carro, o bullying implacável que suportou na escola e a sensação persistente de ser ignorado por ser não despertado. Apesar do perigo iminente, ele fervilhava de raiva com a ideia de sua vida terminando como um simples transportador de carga, ligado a Asmodeus por uma ameaça de luz. Amaldiçoou sua existência, odiou sua vida e, com uma determinação feroz, se forçou a despertar. Ao se apegar à sua resolução, cerrou os dentes tão fortemente que a substância semelhante a sangue continuou a pingar de sua mandíbula trêmula, testemunhando sua determinação inabalável de escapar do destino iminente. A substância semelhante a sangue gradualmente diminuiu em volume até restar apenas uma gota final, equilibrada no precipício de sua testa como um símbolo do momento crucial que pendia na balança. A gota solitária passou por uma transformação notável, mudando de uma tonalidade vermelho-marrom opaca para um vermelho vivo, sinalizando uma mudança significativa na situação que se desenrolava. Um turbilhão de luz surgiu, mesclando vibrantes tons de verde, roxo, azul e preto, indicando que todas as condições necessárias para o despertar haviam sido atendidas. Uma cativante dança de luz, como um balé celestial, revelou uma figura humana luminosa com cabelos longos em uma formação circular contra um pano de fundo galáctico. Abaixo, um esterco dourado descia em direção ao homem atônito diante do espetáculo surreal. Ele lutava para dar sentido à visão inexplicável que se desdobrava diante dele. Concentrou o olhar intensamente na figura humana em branco, destacada contra o cenário radiante, tentando discernir sua importância e o significado por trás desse acontecimento extraordinário. Em meio à sua confusão e curiosidade, voltou a atenção para o próprio corpo, em busca de respostas ou pistas que pudessem explicar os eventos desconcertantes que se desenrolavam diante dele. Ao olhar para o próprio corpo, deparou-se com uma imagem congelada em preto e branco, retratando ele mesmo e Asmodeus. Uma representação misteriosa e enigmática que apenas aprofundava seu senso de perplexidade. Fixou o olhar na imagem com foco intenso, ponderando a possibilidade de que Asmodeus havia interrompido suas ações talvez como resultado das circunstâncias extraordinárias e do despertar que ocorreu. A figura humana branca soltou uma risada, divertida com o foco intenso dele em Asmodeus, como se fosse algo trivial no grande esquema das coisas. Virou-se de volta para a figura humana em branco. Figura com uma expressão chocada que havia falado e agora estava em sua proximidade. Com uma mistura de curiosidade e ansiedade, ele perguntou: "Quem é você?" A figura branca respondeu de forma enigmática, afirmando que alguns o chamavam de rei, mas assegurou que não havia necessidade de apresentações formais dentro do Expanse Galáctico. A figura branca sentou-se majestosamente como um rei, posicionado na frente do homem, e proclamou sua intenção de conceder a ele uma nova autoridade. Ele lutava para compreender o significado das palavras rei e autoridade, achando-as desconcertantes. Ele não pôde deixar de se perguntar se essa figura branca enigmática era de alguma forma responsável pela transformação de Asmodeus e pelos eventos que se desenrolaram. A figura então aconselhou-o a não ser excessivamente desconfiado, sugerindo uma atitude mais aberta e receptiva.
O rei prosseguiu explicando que admirava a tenacidade e a forte vontade do homem, razão pela qual o escolheu para esta oportunidade especial de unidade. O rei advertiu contra esperar que o evento miraculoso se repetisse, estendendo as mãos enquanto a expressão apavorada do homem o levava a buscar urgentemente esclarecimentos sobre por que foi escolhido. Ainda confuso, o homem implorou à figura branca que explicasse o que estava acontecendo. Em resposta, a figura aconselhou-o a aguardar pacientemente pelo dia em que teria a oportunidade de compreender tudo, assegurando-lhe que esse dia chegaria. Enquanto o homem absorvia essas palavras, a figura assegurou-lhe que se encontrariam novamente, deixando-o em estado de choque e surpresa com o encontro misterioso. De repente, um monstro se materializou do nada, e a figura branca mencionou uma chave no meio desse desenvolvimento inesperado. Conforme o homem lentamente acordava, começou a ouvir uma voz que rudemente dizia: "Ei, você, dorminhoco!" Ele começou a abrir os olhos enquanto essa voz lhe dizia como ele a estava ignorando, e essa voz decidiu que era hora de acordá-lo. Quando ele abriu completamente os olhos, deparou-se com a visão de um homem sorridente que o cumprimentou com um caloroso bom dia. No entanto, para seu choque, o homem sorridente abruptamente o atingiu com força significativa, deixando-o perplexo e com dor. Após desferir o tapa vigoroso, o homem perguntou: "Você está acordado agora?", enquanto mantinha uma atitude peculiar. O homem que o havia esbofeteado, juntamente com outros dois em uniformes escolares, parecia ter uma conexão familiar. Ele segurou o homem pela gola e afirmou que ele só o via quando apanhava. Foi então que o homem reconheceu essa pessoa como B.U. Ele não pôde deixar de se perguntar como aquela pessoa que havia sido um implacável valentão durante seus dias de escola estava agora diante dele. O valentão o chamou de Tion e questionou por que ele não estava respondendo. A confusão o envolveu, pois ele estava certo de que estava no abismo apenas momentos atrás. A mudança repentina de cenário e a presença de seu antigo valentão deixaram-no completamente perplexo. Seus olhos exibiam uma expressão de preocupação, como se seus pensamentos estivessem consumidos pelas estranhas circunstâncias que se desenrolavam ao seu redor. Ele notou uma notificação exibida ao seu lado, que indicava seu nome como Kim Tan, sua idade como 19 anos, e revelava seu rank, juntamente com informações sobre suas habilidades. Essas informações adicionaram à sua crescente perplexidade. Ele ficou surpreso com a aparição da janela de status, especialmente quando percebeu que indicava que ele tinha apenas 19 anos. Essa revelação aprofundou seu choque e confusão, percebendo que a janela de status indicava que haviam se passado 16 anos desde que ele tinha 19 anos. Ele não pôde deixar de sorrir. Ele rompeu em risos sinceros, incapaz de conter seu divertimento com a absurdez da situação. No inesperado desenrolar dos eventos, o riso inesperado e prolongado do homem perturbou o valentão, fazendo-o soltar sua presa. O valentão perguntou o que havia de errado com ele e afirmou que ele devia ter enlouquecido, mas o homem continuou a rir incontrolavelmente. O valentão, cada vez mais agitado pelo riso do homem, declarou que ele parecia realmente querer ser machucado, aumentando ainda mais a tensão na situação. Em uma reviravolta repentina, Kim Tan desferiu um poderoso soco no valentão, atingindo-o com força significativa. Os outros dois valentões ficaram em estado de choque, suas expressões refletindo sua surpresa e incredulidade com a reviravolta súbita e inesperada dos eventos. Kim Tan, apesar de seu riso anterior, continuou a sorrir enquanto enfrentava as consequências de suas ações, sua postura ainda refletindo um senso inexplicável de diversão. Seu sorriso persistia porque ele havia percebido que também despertara uma transformação profunda dentro de si. Essa nova consciência trazia uma sensação de empoderamento e entendimento. Os quatro ainda estavam no telhado enquanto o valentão chamado Ku jazia no chão. Kim Tan esfregou sua bochecha e os outros dois valentões avançaram para atacá-lo. Eles tinham seus próprios poderes únicos, um emitia fogo em sua mão, enquanto a mão do outro estava congelada. O valentão tentou atingi-lo com seu fogo, mas Kim Tan conseguiu esquivar-se com sucesso e então contra-atacou. Ele desferiu um golpe no outro, com uma expressão séria em seu rosto enquanto recordava que, por 35 anos, quase toda a sua vida como um não despertado, ele fez tudo o que pôde, desde o treinamento físico fundamental até estudar todas as informações sobre o abismo e os monstros, e aprender diferentes habilidades, incluindo habilidades de combate interpessoal como boxe, kendo e arco e flecha. Por isso, ele estava confiante de que venceria os valentões não treinados. Os dois valentões avançaram em sua direção na tentativa de desferir um ataque, mas ele revidou e facilmente os atingiu, afirmando que eles eram alguém que nem sequer conhecia o básico.
Os valentões caíram no chão e Quintan recuperou o fôlego, esfregando seus nós dos dedos enquanto os observava. Estudantes derrotados enquanto sorria e comentava como ele precisa retomar o treinamento físico novamente. Beou o surpreendeu quando disse que isso é um monte de bobagem. Quintan viu Beoku se levantar enquanto Beou expressava seu choque por Quintan ter despertado e o amaldiçoou. Beou usou seu poder especial, transformando-se em uma pedra com uma aparência resistente, e disse a Quintan que estava realmente furioso e que iria derrotá-lo. A habilidade de Beoku, chamada Pele de Pedra, de Rank C, fortalece o corpo com pedra que surge da pele. Beou tentou dar um soco em Quintan, que conseguiu evitar esse punho de pedra com movimento rápido. Beou lançou outro ataque, quase atingindo Quintan. Quintan ficou surpreso ao testemunhar Beou saltar na sua frente na tentativa de esmagá-lo com ambos os punhos. Esse ataque causou uma enorme explosão, fazendo com que detritos e poeira voassem por toda a parte. Conforme a área começa a ficar livre da poeira, pode-se ver que Beoku está imóvel, com os punhos ainda em contato com o chão, e num piscar de olhos Quintan estava atrás dele para lançar um ataque. Ao sentir isso, ele virou para ver seu lado de trás e imediatamente o rosto de Quintan entrou em contato com seu rosto com uma forte força. O outro punho de Quintan estava pronto para outro soco, mas algo o chocou. Beoku estava encarando de volta com um sorriso, perguntando o que ele estava fazendo. Beoku parecia não ter sido afetado pelo ataque, já que seu rosto também tinha se transformado em pedra. Quintan notou como machucou a mão ao bater em Beou. Beou lançou um contra-ataque, conseguindo atingir o corpo de Quintan e o ataque o arremessou para longe. Quintan caiu no chão com um grande impacto, fazendo o chão rachar. Ele tossiu sangue de um lado da cabeça, sangrando profusamente. Beou se aproximou confiante e zombou dele, dizendo que ele deveria conhecer seus próprios limites, com um olhar convencido. Beou o chamou de não despertado e perguntou se ele vai fugir como costumava fazer o tempo todo ou se vai escolher lutar com sua habilidade recém-desperta. Enquanto estava deitado no chão, Quintan lembrou que todos os despertos possuem uma habilidade e um rank, começando com o rank F, que não está longe de ser um humano normal, e o rank mais alto é S, que é parecido com ser um monstro. As habilidades físicas e as habilidades dos despertos aumentam exponencialmente, mas Quintan sabia que o que ele possui é uma habilidade desconhecida e nunca ouvida falar, mas é a pior do rank. A tela de notificação mostra que ele está no rank F com uma habilidade chamada Predação, portanto, ele não pôde deixar de admitir que não tinha chance de vencer contra Beou, que é do rank C, mas por algum motivo ele se sentia diferente. Beou parou em seus passos quando percebeu algo incomum. A mão machucada de Quintan estava coberta por um brilho vermelho e ardente. Enquanto ele se levantava, seu corpo parecia estar envolto em uma aura sinistra. Ele declarou que não sente que vai perder. Surpreendentemente, seu rank cresceu. Uma força mais forte cobriu a área com um matiz vermelho e preto, enquanto uma rajada de vermelho girava ao redor dele, quase como se estivesse prestes a começar um tornado. Beou não pôde deixar de se perguntar o que diabos estava à sua frente, com um forte vento soprando em sua direção. Beou não podia acreditar que Quintan realmente despertou. Sua incredulidade vem da ideia de que, para ele, Quintan é uma pessoa insignificante. Quintan olhou para suas mãos enquanto emitiam fumaça vermelha, e ele não pôde deixar de se perguntar se aquilo era a habilidade chamada predatória. Ele sentiu a magia mover-se de acordo com sua vontade. Ele ouviu Beou declarar que não sabia o que estava acontecendo, então o encarou com seus olhos vermelhos brilhantes. Beou avançou para atacá-lo, com a mente cheia da ideia de que tudo estaria acabado assim que matasse o lançador de magia. Quintan estendeu sua mão coberta por fumaça vermelha e lançou um ataque poderoso na forma de várias luzes circulares. Beou ficou surpreso com isso, especialmente porque isso aumentou sua habilidade, fazendo perder as pedras do corpo quando seu punho entrou em contato com a mão de Quintan. Quintan parecia liberar mais de seu poder. Um matiz vermelho em forma de fio de seda girava ao redor de seu corpo enquanto sua mão emitia uma luz brilhante. O rosto de Quintan parecia sério e concentrado enquanto dirigia seu poder conforme queria. Seus olhos se tornaram ferozes à medida que a batalha continuava e Beou fazia barulhos altos, fazendo o melhor possível para não perder a luta, mas seus esforços foram em vão, pois as pedras que cobriam seu corpo desapareceram completamente. Os alunos do outro lado do telhado pareciam não perceber a batalha intensa até que um grande tornado vermelho cobrisse o céu inteiro. A explosão causou uma espessa fumaça que cobriu toda a área, junto com detritos voando por toda a parte. Conforme a fumaça desaparecia lentamente, Quintan também desaparecia aos poucos.
O matiz vermelho que cobria seu corpo não estava mais lá, enquanto Beoku parecia estar assado, com o rosto coberto de sujeira preta e os olhos revirados para dentro da cabeça. Quintan assistiu a cada segundo enquanto Beoku caía no chão, sem deixar de parecer extremamente exausto pela batalha. Uma tela de notificação informou que a predatória tinha sido concluída e, como resultado de orar a um alvo, seu nível subiu para E. Pedras começaram a cobrir a mão de Quintan, e a tela de notificação informou que ele tinha uma nova habilidade. O braço de Quintan parecia o braço de Beoku anteriormente, isso porque a pele de pedra foi registrada como sua nova habilidade. Na clínica da escola, a enfermeira ficou surpresa com o paciente que chegou. Era Quintan com as duas bulas em seus braços, e a outra estava deitada perto da porta. Quintan, parecendo que também estava prestes a desmaiar, ainda conseguiu cumprimentar a enfermeira de forma educada e calma. A enfermeira não pôde deixar de soltar um grito de confusão e choque. Depois que a luta acabou, Quintan ainda iniciou trazer todos para a clínica, e com a habilidade de cura da enfermeira, ela tratou Quintan. Quando ela perguntou como eles se machucaram, Quintan naturalmente mentiu para ela, dizendo que apenas rolaram escada abaixo. Surpresa quando ele conseguiu enganá-la, pois ela não investigou mais depois do tratamento. Ele caminhou pelas ruas enquanto seus pensamentos vagavam. Sentiu-se bem por ter despertado e finalmente se vingado de Beoku, mas ainda havia um problema. Quintan é retratado no centro enquanto um galho de árvore com espinhos e forma espiral está ao fundo, parecendo ser sua habilidade, a predação, que é uma de suas preocupações no momento. Seu rank, que mal conseguiu mudar após treinar por toda a vida, aumentou instantaneamente após uma única luta. Seu rank pode ser um F, mas o poder supera o de um rank C. Além disso, ele pode até roubar as habilidades dos oponentes que derrotou. Enquanto subia as escadas, começou a se perguntar por que a figura branca chamada Rei lhe deu esse poder e até o fez voltar no tempo. As inúmeras perguntas preenchiam sua cabeça, apesar disso, com um olhar feroz, ele sabia que havia uma coisa que precisava fazer. Ele ficou em frente ao portão de uma casa de 3 andares, determinado a descobrir mais sobre a predação. Ele sorriu enquanto murmurava que fazia um tempo desde que voltou para casa depois que seus pais faleceram. Ele morava com um tio. Ele imaginou seu tio e sua família, e seu sorriso se alargou. Ele entrou na casa, planejando sua busca por informações enquanto seu tio estava fora. Quando a sala de estar veio à vista, ele ficou chocado com o que viu. Um homem está sentado em uma única cadeira, enquanto 2 pessoas com os rostos cobertos estão de cada lado e um menino está agachado no chão para recolher o dinheiro espalhado. Este menino também pareceu surpreso ao ver Quintan. O menino pareceu surpreso e em pânico enquanto murmurava Quintan. Quintan também chamou o menino de Wang Ying e perguntou por que ele não está na escola e então sua atenção foi atraída para algum lugar enquanto ele se concentrou no dinheiro espalhado no chão. Ele não pôde deixar de ver Wang Ying como uma pessoa má, porque mesmo antes de voltar no tempo, ele se lembrava de como Wang Ying costumava se envolver com os outros valentões e até pegava todo o dinheiro de sua casa, causando um grande problema. Quintan observou Wang Ying sussurrar para o cara que acabará de se levantar. Quintan percebeu que um incidente importante do passado está realmente acontecendo hoje. Um dos caras expressou que estava se perguntando quem acabará de entrar, mas era apenas o primo de Ying. Ele aconselhou Quintan a evitar uma briga e apenas seguir seu caminho silenciosamente. Ele também prometeu a Quintan que eles apenas pegariam o que precisavam e iriam embora. Eles prosseguiram para insultar Quintan, dando tapinhas em sua cabeça e chamando-o de não desperto. Quintan o encarou com uma expressão vazia e um sorriso sinistro surgiu em seu rosto quando ele comentou quão perfeita era a situação e declarou que queria testar algo. Isso confundiu o cara que estava zombando dele anteriormente. Instantaneamente, Quintan desferiu um soco, fazendo o cara tossir enquanto seu corpo colidia com o chão. Wang Ying e os 2 rapazes cobertos ficaram chocados ao ver isso e ficaram instantaneamente em choque.